O narcisismo covert, ele é a forma mais velada de manipulação que torna aquilo que era realmente amor em uma escravidão mental e emocional. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Os narcisistas, na verdade, eles são mestres da manipulação. Mas o interessante é que quando você conhece uma pessoa, você não consegue identificar se ela é narcisista ou não. Ninguém, na verdade, tem uma estrela na testa mostrando quem é íntegro, quem não é íntegro, quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Mas à primeira vista, quando conhecemos alguém, muitas vezes ficamos apaixonados, porque essa pessoa, na maioria das vezes, espelha os nossos sonhos, os nossos ideais e as nossas angústias. E quando conhecemos uma pessoa que praticamente tem o mesmo sonho e as mesmas aspirações que nós, ficamos totalmente ludibriados. E o interessante é que, por mais que você não saiba, o narcisista ele sempre te lê antes de realmente te conhecer, porque ele sempre observa de modo, por exemplo, sabe, escamoteado, escondido. Você nunca o vê. Ele é uma espécie de stalker. Ele te estuda para chegar perto de você. Então, quando você conhece uma pessoa, por exemplo, que é muito atenciosa, muito carinhosa, você considera especial, sabe? E ela, na verdade, parece que manifesta tudo aquilo que você deseja de uma pessoa. Na maioria das vezes, eu não posso generalizar todas, mas na maioria das vezes é um narcisista tentando fazer um jogo. O porquê? Porque você conversando com esse tipo de pessoa, entre 2 ou 3 horas de diálogo, eles na verdade conhecem praticamente tudo sobre você. Então você fica totalmente encantada. E muitas vezes eles mostram certos tipos de sinais do qual você não vê, nós não vemos na maioria das vezes, porque estamos encantados. Por exemplo, ele começa com um processo de idealização intensa. Essa idealização intensa, na verdade, é um excesso de carinho. É um amor que é forçado, mas você praticamente não vê, porque você está idealizando essa pessoa que você acabou de conhecer. E você acha isso até fofo, porque muitas vezes essa idealização, esse carinho em excesso se transforma em ciúme. Aí você olhando, por exemplo, você acha totalmente lindo, fofo, sabe? Que a pessoa totalmente se importa com você. Mas aí que está o perigo, né? Quando a pessoa age mediante extremo. Porque quando a pessoa te elogia e te glorifica e te idealiza demais, a mesma acredita que tem o direito, por exemplo, de fazer totalmente o oposto. O interessante é que, por exemplo, quando uma pessoa, quando você conhece, ela já começa com essas características, na verdade, vamos dizer assim, te moldando. A primeira seria o amor excessivo, né? Por exemplo, que é o love bombing, né? Você conhece essa pessoa e parece que você tem uma concepção de que uma nasceu para a outra, os dois se complementam. Mas daquilo que você pensa que é amor, é manipulação de você para com o narcisista, embora você não saiba que ele é ou ela é narcisista, é amor, mas dele com você, na verdade, é uma espécie de manipulação. Enquanto que duas pessoas, quando se encontram, por mais que temos, por exemplo, esse conhecimento comum de almas gêmeas, ambas acreditam que as duas podem se unificar e se tornar uma pessoa e prosseguir no seu sonho. Isso todo mundo sempre procura alguém que tem o mesmo gosto, na verdade, né? As mesmas sutilezas também para que possam crescer junto. Mas os narcisistas eles não fazem isso, tá? Ou seja, depois que ele te conquista, você entende como amor, mas na verdade esse ciúme é um sinal de indiferença muito grande. Então, por exemplo, essas características que eles usam, porque muitas vezes as pessoas misturam esse amor com o abuso, é por causa disso, né? Ou seja, primeiro ele te elogia demais, te glorifica demais, tudo é intenso, sabe? Te dá presentes, faz tudo para você por amor.
depois ele vai descambar em um outro extremo, que é a desvalorização, né? A espécie do gaslight. Por exemplo, você pega essa pessoa fazendo algo totalmente insidioso e errado, e o que essa pessoa vai dizer para você? Que na maioria das vezes você está praticamente exagerando, né? Ou seja, ele tem contatos com amigas que na verdade não são amigas, ele trabalha numa espécie de harém, né, um narcisista. Ele não tem só uma mulher, ele tem várias mulheres, assim da mulher com o homem, porque eles sempre buscam, na verdade, suprimento, na verdade, né? Então, por exemplo, né, quando você questiona essa pessoa, mesmo você vendo, ele vai fazer você duvidar da sua própria realidade. Pode te chamar de louca, ou de louco, ou de insana, ou dramático, ou ver demais, tá bom? Então, essa é uma das primeiras características dentro desse combo. A segunda que ele faz é vitimização. Ele faz uma inversão de papel. Na maioria das vezes, quando você pega ele no pulo ou no erro, ele vai justificar. Ora, eu nunca fiz isso, mas se eu fiz é porque você está em carência e você está em falta comigo. Então você vê que ele justifica, na verdade, e terceiriza. Por que ele faz isso? O seu ego é totalmente frágil. Ele é carente de self, ele não é uma pessoa que se aceita, vamos dizer assim, como é. Então, todas as suas atitudes são totalmente justificáveis, tá? Então, com isso, na verdade, quando ele faz isso, ele coloca em você uma espécie de culpa, na verdade, que você vê demais, você é dramático ou dramática. Então, você vê como ele é a vítima do relacionamento, você se sente obrigado ou obrigada a cuidar dessa pessoa. Temos o terceiro aspecto também, mas antes, né, eu quero falar com vocês, se vocês estão assistindo o nosso conteúdo, se esse conteúdo é pertinente a você, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha, tá bom? Assim, né, nosso canal pode crescer, tá bom? E que você também envie para pessoas que necessitam desse tipo de conteúdo, tá bom? Então quero ir, por exemplo, para a terceira característica, que é chantagem emocional. Olha que coisa interessante. Ele pega, ele inverte o papel, correto? Ele é a vítima, você se torna o algoz. Então você vai criar uma obrigação que você deve suprir essa carência dele. Tudo que ele faz, ele vai fazer fora e você sempre vai acreditar que é culpa sua, que você não cumpre as carências emocionais do narcisista ou da narcisista, tá bom? Então, essa é a característica do narcisista covert. Por quê? Porque ele é como se fosse uma moeda de dois lados, sabe? O lado, por exemplo, os dois lados da moeda praticamente, né? Ou então você vê dentro da astrologia os gêmeos, né? Você vê que os gêmeos, por exemplo, né? Ele tem sempre duas faces do bem e do mal. Mas para o narcisista covert, as duas faces para ele é sempre nesse processo de valorização e desvalorização. Então ele sempre vai trabalhar com esse espectro, tá? Dentro dos seus relacionamentos, porque eles são totalmente tóxicos, tá bom? Então, dentro dessa chantagem emocional, ele vai explorar a sua vulnerabilidade. Ou seja, como ele é a vítima da relação, você é obrigado sempre a deixar ele feliz, porque cada vez que ele fique feliz, você pode acreditar que é culpa sua, mas na verdade não. Porque quando você não cumpre a carência afetiva dele, que nunca será satisfeita, ele vai criar uma espécie de uma ameaça velada ou explícita, né? Ou seja, já que você não me ama, então é por isso que eu busco alguém fora do nosso relacionamento. Então ele sempre, nunca está satisfeito, tá bom? E a quarta característica que eles fazem também é a manipulação silenciosa. Por exemplo, você discute com um narcisista, você não sabe que essa pessoa, por exemplo, né, é manipuladora, na verdade, você não sabe que essa pessoa é tóxica, então toda vez que você briga com ele, vai ficar surdo, ou ela pode ficar surda, surdo ou surda não, mudo ou muda. Então ele vai usar esse sentimento, na verdade, silêncio como punição. E você, por exemplo, vai ficar totalmente dependente emocional dele. O porquê? Porque você vai correr atrás dele
embora que você não deva fazer, mas você vai correr atrás deles e tentar justificar o que eu fiz de errado. Quando você chega já nesse ponto, isso mostra que você já criou uma dependência muito grande com ele. Então, como ele vai te punir com o silêncio, ele sabe o que te machuca, ele sabe quais são os seus gatilhos. Então isso vai gerar em você uma espécie de catexia. O que é isso? Vai vir todo aquele gatilho, todo aquele sentimento ruim, e você fica totalmente imerso nele, sabe? E você não consegue sair dele. Depois que as pessoas que terminam o relacionamento com um narcisista, elas ficam todas cheias de complexo, porque o narcisista colocou certos gatilhos de culpa, por exemplo, que geram o quê? Ansiedade, insegurança, baixa estima e angústia. Então esse aperto no peito. Então o narcisista, tá? Ele sempre trabalha dentro desse espectro com carinho e afeto condicional. Ou seja, ele não tem um amor incondicional. Ele só te ama quando você faz aquilo que ele quer. Se ele te propõe algo e você não faz, aí ele sempre começa a fazer esse jogo. Ora, se você me amasse, você faria tal coisa, tomaria tal atitude, fazeria, por exemplo, as minhas vontades. Quando você faz algo que ele gosta, ele, por exemplo, te gratifica. Mas se você faz algo que ele não gosta, ele pega e ele te condena. Esse foi o vídeo de hoje falando, tá, sobre essa característica do narcisista covert. Na próxima semana eu vou fazer a segunda parte, tá, desse vídeo, conforme vocês forem vendo, e eu vendo que esse vídeo aqui está se engajando, na verdade as pessoas assistindo, eu vou fazer a segunda parte, tá bom? Porque esse tema também é muito complexo, tá? Então, por exemplo, se vocês gostaram do conteúdo de hoje e ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha, vou colocar o QR Code aqui, tá bom? Você vai escanear e você vai entrar direto na nossa playlist. E eu também estou entrando no Substack, eu não falo apenas sobre psicologia, mas também eu falo sobre psicanálise e comportamento humano. E lá, né, por exemplo, como eu estou pouco tempo, né, estou começando a postar, por exemplo, alguns artigos que eu escrevo, tá bom? Então, esse foi o tema de hoje, tá bom? Que eu espero que vocês, por exemplo, comentem também no nosso canal, contem o histórico que vocês tiveram, né? Vocês têm toda a liberdade de querer postar ou não postar, na verdade, né? Mas eu fico aqui, na verdade, falando com vocês, tá? Como uma forma, por exemplo, de prevenção. Por exemplo, você sempre anote essas características, tá bom? Do narcisista. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.